Em nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Então hoje celebramos a Cátedra de São Pedro. Reveste-se de particular importância a festa, justamente porque estamos aí sob um antipapa, justamente porque o pontificado, justamente porque quase o pontificado, mas o sumo pontificado, o papado, justamente porque o papado está destruído. O papado está destruído. Que coisa forte chegar a fazer isso, é uma coisa fortíssima, fortíssima. Vejam, queridos, é séria, seríssima esta palavra que Jesus disse hoje no Evangelho. Tu és Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, Pedro é fundamental. Fundamento. O papado é fundamental. É fundamento. E bastaria uma análise histórica para nós compreendermos isto. Se nós compararmos, por exemplo, a Sagrada Religião com o universo das religiões, mesmo as cristãs, mesmo as ditas cristãs, que se dividem, e cada uma com fé diferente da outra, até chegarmos a este absurdo. Em 1517, nós chegamos ao absurdo, isto é, quando Lutero e os seus sequazes atacaram de tal forma que para eles o papado não existia, estava destruído. A religião tornou-se de tal maneira uma coisa íntima, subjetiva, que não há unidade alguma na fé de membro a membro dos evangélicos, luteranos e todas essas igrejas advindas da Reforma. Cada um crê aquilo que quer crer. Pronto, e acabou. De forma que nós, até por uma comparação histórica, nós podemos ver da importância fundamental do ofício petrino, da sua cátedra, do seu ensino, como aquele que faz realmente a unidade da Santa Igreja Católica. De forma que eu diria, queridos, que de fato não podemos ficar a longo, não podemos ficar por muito tempo com a Cátedra de Pedro vacante. Já tivemos longos períodos de sede vacante. Ontem ainda celebrávamos que entre ele e o seu antecessor tinham ficado 4 anos sem Pedro. Então, não, com certeza, vejam, esta afirmação nós devemos fazer com força. Por favor, isso aqui é uma coisa que Pedro não é a igreja. Pedro não é a igreja. A igreja somos todos nós. Cada um dos batizados.
E cada um daqueles que conservam, pelo vínculo da fé dos sacramentos, a pregação e os sacramentos, e dentre esses sacramentos desponta, então, o da ordem, padres, bispos. Conservamos a fé apostólica. Cada um daqueles que assim ornados, assim titulados, são a Igreja Católica. São a Igreja. Não é Pedro a Igreja Católica. Ele a representa. Mas ele não a é. Faz parte da igreja. Sua cabeça. Mas não esgota o que é a igreja. Sua pessoa não esgota o que é a igreja. Como se só Pedro fosse a igreja. Não. Cada um dos católicos batizados e que estão nesta comunhão são igreja. São igreja. Então, queridos, é preciso ter isso bem presente, que cada um de nós é igreja católica. Agora, isso não desfaz a importância da sede apostólica romana, petrina, a cátedra de Pedro, não desfaz a importância de Pedro como pedra, como fundamento da igreja. E de tal forma que nós devemos dizer que não pode a igreja ficar a longo sem Pedro. Estaria descaracterizada a igreja católica. Estaria descaracterizada. Desde o fundamento, ela estaria descaracterizada. Por isso que era preciso que os sede-vacantistas, e aqui deve-se entender sede-vacantista, no sentido daqueles que negam a permanência, ou dizem que que o papado teria sido destruído já desde o Vaticano II, e que nós estamos sem Papa desde que o último Papa teria sido Pio XII, e que todos aqueles que se dizem seus sucessores, isto é, João 23 e seguintes, seriam antipapas. Todos eles seriam antipapas. A igreja, vejam isso, beira a cisma e a apostasia, beira a heresia, porque de fato a igreja não pode ficar um período tão vasto sem Pedro. Agora, outra coisa é dizer que a sede hoje está vacante, que a igreja digo primeiro, que a igreja teve Pedro, ao menos até Bento XVI, cuja renúncia, por mais, se pode pôr dúvida. Pode pôr dúvida. Até na renúncia de Bento XVI. Quão livre realmente ele terá sido. Quão livre ele terá sido. Já fiz análises profundas sobre isto. Embora... Bem, então, o que dizemos é que Francisco Jorge Mário Bergoglio, este sim, foi eleito fraudulentamente, que o seu conclave foi irregular e inválido, nulo, que a sua pretensa governança da igreja
é de tal forma herética, desde o seu início, de tal forma, mas documenta, desde o seu início, mas documenta. Bom, documentos tem muitos, porque tudo escrito e assinado, né? Tudo televisionado e filmado, né? Mas documentado, né? Sobretudo em Amoris Laetitia, como um documento oficial da igreja. Né? Então, nós temos aí um cisma e o Bergoglio se revelando por todo esse antipontificado num antipapa. Este homem que odeia e quer a destruição da Santa Igreja Católica. Odeia e quer a destruição da Santa Igreja Católica. Então, agora sim, estamos em sede vacante. Mas só agora estamos em sede vacante. Vimos, queridos, ainda lembrávamos ontem na comunidade, vimos aberrações inomináveis, inqualificáveis, em papas pós-conciliares, como fazendo reverências a templos e a relíquias e a igrejas não católicas, beijando o Alcorão, recebendo bênçãos e defumações. Isso aí é defumação. No Brasil você entende bem o que significa isso. Tá? O que significa essa palavra. O povo se admira que saiu uma foto agora com Bergoglio recebendo uma oração, uma bênção, sei lá o quê, de uma Índia aí. Mas isso, não se esqueçam que João Paulo II ostentou aqui na sua testa, Deus nos livre. Isso é uma coisa que não se pode nem dizer. Aquele pontinho de sei lá o quê, da religião hindu. Será que aquilo é uma consagração a Ganesha ou o que será aquilo? Né? Quer dizer, foi defumado por índios americanos, enfim, aberrações e mais aberrações desses papas, né? Que mereciam um julgamento. Contudo, conservaram a cátedra petrina. Quer dizer, ali quando eles ensinaram, mesmo ao celebrar, devemos dizer isto, mesmo ao celebrar essa outra aberração terrível, que foi durante os tempos Assis, mesmo ao celebrar Assis, devemos dizer isto, mesmo ao celebrar Assis, a cátedra de Pedro manteve-se incólume. Vejam, queridos, que o magistério ordinário do Romano Pontífice não está revestido de infalibilidade. Eu vou repetir. O magistério ordinário do Romano Pontífice não está revestido de infalibilidade. Não está. A infalibilidade é para um ato extraordinário. Extraordinário. Não reveste a infalibilidade qualquer palavra que saia, qualquer escrito, qualquer documento, qualquer... Não se reveste de infalibilidade. Agora, sequer esses documentos que saíram dos romanos pontífices até Bento XVI, ainda que perfazendo o ensino ordinário da Cátedra Petrina, sequer ali nós podemos encontrar qualquer desvio da fé e da Sagrada Religião, qualquer desvio. Por isso, nós devemos colocar uma diferença essencial
naquilo que ensinaram ex cátedra os romanos pontífices até Bento XVI de Bergoglio, que é um destruidor, que promove heresias, que promove o pecado grave, que promove a destruição do papado, já fez a destruição do papado, que promove o desaparecimento da Igreja Católica. É essencialmente diferente uma coisa da outra. Essencialmente diferente. Não se pode colocar tudo sob o mesmo cajado, sob o mesmo bastão, sob o mesmo entendimento. Não se pode votar, não se pode votar. Então, sim, com certeza, isso não pode perdurar ao longo do tempo. E já estamos aí, 5 anos. Mas não, há... Bem, bispos é difícil de a gente dizer que há. Parece que algum está querendo, né, finalmente acordar para essa realidade. Né? Mas, sem dúvida, sacerdotes, né, e os sacerdotes somos também, digo os presbíteros, somos também nós os sucessores dos apóstolos. Não pensar que só os bispos, eles se atribuem, se dizem muitas vezes como sucessores dos apóstolos. E pouca vez se ouve um padre dizer que ele é sucessor dos apóstolos, mas nós, padres, somos sucessores dos apóstolos também. Então, com certeza, fazemos a ligação da fé da igreja com os apóstolos. E nós temos ainda, graças a Deus, e aqui está um, sou eu. Aí, nós temos, graças a Deus, não sou o único, mas nós temos, com certeza, graças a Deus, ainda alguns que nos ligam realmente à sucessão apostólica, ao sacramento da sucessão apostólica. Temos ainda, graças a Deus, temos. Mas, como digo, isso pode durar ainda alguns anos. Poderia ainda durar alguns anos. Mas, com certeza, não pode ir longe demais. A situação não pode arrastar-se indefinidamente. Não pode. Graças a Deus, e esse é um dos sinais. Graças a Deus, esse é um dos sinais. Nós estamos muito perto do retorno de Jesus. Muito perto do retorno de Jesus. Graças a Deus, esse é um dos sinais. Logo se abaterá sobre a humanidade o castigo. O grande e terrível castigo. Logo, e graças a Deus, esse é um dos sinais, seremos todos julgados. Mas, sim, porque não poderia prolongar-se indefinidamente a destruição do papado e a cátedra apostólica principal, primacial, vazia. Não poderia muito longamente. Mas vejam, queridos, agora, sob este antipapa Francisco, só agora, sob este antipapa Francisco. Louvemos, pois, a Deus pela cátedra de Pedro. Agradeçamos a Deus todos estes 2 milênios de cátedra petrina, que nos conduziram com segurança a barca da igreja para chegarmos aí agora, a vivermos este tempo. E vivermos esse tempo, ao menos alguns, poucos é verdade, mas com a segurança de estarmos ainda na barca de Pedro, sermos a igreja católica e podermos receber Jesus com a integridade da fé apostólica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.